sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início à nossa aula com a aula de português. Vocês vão novamente reler o texto da página 86, Os Mundos daquele Tempo, e vamos fazer a atividade 1 da página 87, o AE. O que diz na E? O texto apresenta muitos detalhes sobre o mundo de Dindinha. Escreva o que o leitor fica sabendo sobre. Aí você tem ali. O que ele fica sabendo sobre a casa, a horta, os pássaros e as galinhas. Vocês vão responder, vão procurar no texto. Como é que você sabe como é que era a casa? Como é que está descrita a casa? A horta, como é a descrição dessa horta? Os pássaros, como eles estão descritos? E as galinhas, como elas estão descritas nesse texto, os mundos daquele tempo. Depois de fazer a questão E da página 87, a gente vai para a página 88, questão 3. O texto diz que as vacas eram bem tratadas. D, você vai fazer uma pesquisa agora. Questão A, dê 2 significados diferentes para bem tratada. E B, qual o contrário de bem tratada? Essa tá fácil, tá certo? Vamos pesquisar, vamos descobrir qual que é. Depois nós vamos para 4. Dê o significado da palavra ligava em cada frase. A, vovô Herculano não ligava para os incêndios. B, o menino ligava a televisão de manhã. C, a estrada de ferro ligava as duas cidades. E B, o vovô ligava para os netos do telefone da vovó. Então, nós temos o mesmo verbo, que é o verbo ligar, o ligava, mas em situações diferentes. Ele está sendo usado para descrever situações diferentes. Então, tem o ligava, que era de ligar, de telefonar. Tem o ligava, que é quando eu não dou bola para alguma coisa. Tem o ligava quando eu ligo um aparelho eletrodoméstico, uma televisão. E tem o ligava, que é a distância entre duas cidades, né? Eu ligar uma cidade a outra. Então, são 4, é o mesmo verbo com 4 significados diferentes, 4 ações diferentes. Ele complementa 4 ações diferentes, esse verbo ligava. Então, vocês vão escrever, deu o significado. Eu já dei a dica aqui, tá? Depois nós vamos para a questão 9, da 89. Procure nesse livro e copie 5 palavras de cada grupo. A, som final U, mas se escreve com a letra O. Eu mandei um vídeo para vocês ontem explicando isso. Quem tá com dúvida, volte lá, reveja o videozinho, tá? B, som final U, mas se escreve com a letra U. Som final I, mas se escreve com a letra E. Som final I, que se escreve com a letra I. Então, vocês vão procurar 5 palavras de cada aqui no livro. Já tem bem facinho aqui, já dá pra achar, tá? E quem tá com dúvida no som, quando a letra termina com E, com a letra E, e tem som de I, tá? Vamos no videozinho, vamos rever lá o videozinho para fixar melhor essa atividade. Exercício 15, da página 92. Exercício 15, transforme as frases de acordo com os exemplos. A casa menos arrumada que o paiol. Superioridade. Eu mandei um vídeo para vocês também explicando a questão da superioridade. Então, voltem lá no videozinho de vocês, que vocês vão achar lá. A casa era mais arrumada que o paiol. As vacas eram mais mansas que os patos. Inferioridade dos patos. As vacas eram menos mansas que os patos. Então, quando tem o menos, quer dizer que é inferioridade. Quando tem o mais, quer dizer que é superioridade. Então, tem as frasezinhas ali e vocês vão escrever elas de acordo com os exemplos. Então, ali na pede, a casa era mais velha que a estrada de ferro, mas está pedindo para você escrever a frase em igualdade. Então, como é que vocês vão escrever essa frase? A casa era tão velha quanto a estrada de ferro.
a casa era velha como a estrada de ferro. Então, igualdade, tanto a estrada como a estrada de ferro, elas eram iguais, elas eram igualdades, nenhuma era mais ou menos que a outra. Aí vocês vão fazer as outras frasezinhas ali, também tem as dicas do lado, inferioridade, superioridade, inferioridade, igualdade, superioridade. Depois vocês vão fazer a atividade 15, a 15 a gente já fez, 15 da 92, a 24 da 98. 24 da 98. 24. Observe os desenhos. Tem dois desenhos, o desenho 1 e o desenho 2. Preste atenção aos detalhes e descreva cada desenho em uma folha separada. Um para cada folha, tá certo? Cada desenho vai ser uma folha diferente. Vocês vão descrever ele numa folha diferente. Ou pode escrever na metade da folha. Início da folha, bota o desenho 1. Final da folha, no meio da folha, bota o 2. Não coloque o número do desenho na sua descrição. Pense na melhor forma de escrever para um colega e tentar descobrir qual desenho foi descrito. Releia sua descrição e veja se ela está completa. Escolha uma das descrições e troque com o colega. Cada um deve descobrir qual foi o desenho que o outro descreveu. Depois converse com seu colega e responda o que ajudou a identificar ou não o desenho. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar 2 folhas ou meia folha, vão descrever o desenho 1 e vão descrever o desenho 2. Mas não pode botar número na descrição. E vocês podem mandar para o WhatsApp para um coleguinha que vocês escolherem. Pode olhar aí, no nosso grupo tem os telefones dos coleguinhas. Vocês vão escolher um coleguinha e vão mandar as 2 descrições para o coleguinha. E vamos ver se ele vai adivinhar se você descreveu o desenho 1 ou o desenho 2. É uma brincadeira muito boa para hoje, é sexta-feira. Então, escolham o coleguinha, mandem as descrições escritas, não digam qual que é a figura que vocês estão descrevendo e vamos ver se ele acerta, tá? Vamos ver se ele acerta. Depois, vocês vão ler o verbo que está aqui embaixo e vão copiar no caderno, que eu já pedi para vocês. Lembra, quando tiver verbos, copiar no caderno para fixar. E aí o 98 vídeo, deixa eu ver o que mais que nós temos, mais alguma coisa aqui. 98. E dever de casa, que daí vai ficar só para segunda-feira, que era 93. Deixa eu voltar lá na 93. 93, questão 17. Esse é tema de casa para segunda-feira. A 17 pede o seguinte: transforme as frases de acordo com o modelo. A casa do João era bonita, casa da Dindinha. Mas a casa da Dindinha era mais bonita que a do João. A minha casa era grande, mas a casa da Dindinha era maior do que a minha casa. Vocês vão escrever como tá aqui no exemplo, tá certo? Questão A, B, C, D, E e F, tá? Tomate era bom, mas a alface era melhor, né? Mais boa, melhor do que o tomate. Vocês vão inverter aqui a situação, tá certo? Então, português a gente acabou. Essa aula aqui é só pro dia 8. Vamos pegar matemática, o nosso caderno de exercícios, que é o livro fino, lembra? CA é caderno de exercícios. Vamos na página 34, vocês vão fazer a página 34. Ó, exercício de fixação, é a lista 5, a lista 6, a lista 7, a lista 8. E as páginas são 34, 35, 36, 37 e 38. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova. Não, são todos exercícios de divisão e de multiplicação, que a gente já viu. É só uma revisão, é treinar. Isso aqui é um treinamento, não tem nada para explicar. E para dever de casa, vocês vão fazer também no CA a página 40, 41, 42 e 43. Tá certo? A lista 9, 10, 11 e 12.
Aqui é dever de casa, o dia 8. E depois no livro grosso, nós vamos... olha, esse final de semana tem bastante exercício de fixação. Vocês vão ficar craques. Na página 86 do livro grosso, nós vamos fazer a questão 10 e 11. Também é só para segunda-feira, tá? 2 probleminhas aqui, também não tem nada novo, nenhuma matéria nova. Tá aqui, aí vocês vão fazer, e aí o tema de casa, lembrem para postar só na segunda-feira, não é para postar hoje não, tá? Quando é tema de casa, é só no outro dia, só no dia que é pedido para postagem, tá? Senão eu vou salvar e salvo errado, salvo no dia errado, se mandarem hoje. Aí nós vamos para ciência, a lição 16 em ciências, lição 16, fica na página 70. Nós vamos estudar as relações entre os seres vivos. O que é espécie? Aí vocês vão ver que tem ali as figurinhas como vivem as abelhas e de que maneira um rato ou uma cobra se relacionam. A relação entre os seres vivos. Para sobreviver, os seres vivos se relacionam com o ambiente em que vivem e também se relacionam uns com os outros. Existem muitas formas de relação entre os seres vivos. Algumas dessas formas trazem benefícios para todos, outros seres. Outras podem trazer benefícios para uns e prejuízo para outros. A relação de cooperação. Observe a figura 16.1. Vocês vão ver ali que tem os corais nessa figura. Ela ilustra uma colônia de corais. Alguns animais vivem juntos e assim ficam mais protegidos. É o caso dos corais, que formam as chamadas colônias, onde o corpo de cada indivíduo fica grudado no corpo dos outros. Nesse caso, todos os seres são beneficiados, todos eles têm benefícios. As abelhas e uma colmeia são um exemplo de sociedade. Elas podem viver separadas, mas quando estão juntas, fazem seu trabalho muito melhor. Entre as abelhas existe uma divisão do trabalho. A rainha é a única fêmea que gera filhotes. As outras fêmeas são chamadas de operárias. Tem a função de alimentar os filhotes e limpar a colmeia. Os zangões são os machos, que têm a única função de fecundar a rainha. Não é preciso ser da mesma espécie para que os seres vivos se ajudem. A anêmona do mar e o peixe palhaço vivem juntos e todos saem ganhando. A anêmona oferece proteção ao peixe, que em troca atrai outros animais que servirão de alimento para ela. Tá? Então eles se cooperam ali. A relação de competição. Algumas vezes, só um dos dois lados sai ganhando. Isso acontece com o rato e a cobra. A cobra come o rato e sai ganhando, pois garantiu o seu jantar. Já o rato, coitado, só tem prejuízo. Vira jantar de cobra e não ganha nada com isso. Essa relação é chamada de predação, quando um bichinho come o outro, porque quem é comido não ganhou vantagem nenhuma, só quem comeu. A competição é um tipo de relação que pode acontecer entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes. Quando dois animais brigam, eles podem estar competindo por comida, por mais espaço, e apenas um sairá vencedor. Tá certo? Eles vão competir entre eles. Quem consegue, vamos supor, tem uma manga só no pé. Aí você e seu irmão veem aquela manga. Tá certo, dava para dividir a manga, mas vamos brincar que não pode dividir. Só um pode ficar com essa manga. Vocês vão ter que ver quem é que vai correr mais rápido, pular mais rápido e conseguir pegar a manga. Quem pegou a manga vai comer a manga, quem não pegou saiu perdendo. Então é uma relação de competição. Aí vocês vão ler e vão responder o exercício 1 e 2 da 86. Peraí que eu já tô lá na história. Vocês vão responder 1 e 2 da 72. Então, a 1 diz assim: explique a expressão, a união faz a força.
como isso acontece na natureza. 2. Qual é a vantagem para as abelhas viverem juntas? Já está respondida no texto. As duas questões já têm as respostas no texto. É só ler com cuidado. Depois, dever de casa. É as perguntas 3 e 4, da 72. Os seres humanos também vivem em sociedade. Dê exemplos de categorias de trabalho na nossa sociedade. E 4. Seres vivos de espécies diferentes podem se ajudar? Como? As respostas já estão aqui no nosso textinho, é só ler com cuidado. Depois, não se esqueçam de fazer uma leitura do quadro amarelo, eu concluo da 73, que tem muita coisa que pode ajudar vocês a responder essas perguntinhas. Agora nós vamos para a nossa aulinha de história. Na aula de história, nós vamos continuar a leitura da página 86, que a gente parou. E vamos responder o exercício 1 e 2 da 86, que está ali o quadro que está escrito memória. Aí você vai responder em que momentos você usa a sua memória. E 2, quando usamos a palavra memória nesse livro de história, estamos nos referindo somente à nossa própria história? Aí a memória que usamos nas tarefas do cotidiano. Leiam ali com cuidadinho e respondam. Depois nós fizemos essa. Depois aqui nós vamos ler o texto Memórias de Museu no 87. No Brasil, nem sempre as grandes cidades conservam bem o seu patrimônio histórico. Muitas construções são destruídas para dar lugar a edificações novas. Observe as fotos a seguir. Aí tem 4 fotos que vocês vão olhar. E aí vem 2 perguntas para responder. Em qual desses lugares a memória foi mais conservada? Na Rua do Giz, em São Luís, ou na região central de Florianópolis? Aí vocês vão olhar as fotinhas dessas 2 regiões que está aqui em cima e vão responder. Depois na 2, explique como que você percebeu isso. Como que você conseguiu perceber essa diferença? Depois nós vamos para a página 90. A página 90, 88. Na 88 está ali o texto. Algumas cidades brasileiras preservam muitas construções antigas. Conservaram, às vezes, quarteirões ou mesmo os bairros inteiros da época em que o Brasil era colônia de Portugal. Elas são chamadas de cidades históricas e, por lei, não se pode derrubar nem modificar as paredes externas das construções antigas. Veja 2 imagens de uma cidade histórica do Brasil. Uma das cidades é Vila Rica, que fica em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que é do século XIX. E outra é a cidade de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, também uma foto de 2016. E uma é uma foto de 1820. Converse com seus colegas quais são as semelhanças e diferenças entre uma cidade histórica como Ouro Preto e a cidade onde vocês moram. Você conhece alguma cidade histórica brasileira? Caso conheça, escreva o nome dela e descreva como ela é. Você vai botar sim ou não. Vão responder essas 2 perguntinhas. Depois nós vamos para a página 90. E aí vocês vão responder, vão ler o texto. Alguns museus são instalados em construções que antes tinham outros usos. Outros foram construídos especialmente para serem museus. Observe as fotos dessa página e da página seguinte. E, em sua opinião, qual ou quais das construções mostradas foram edificadas com o propósito de serem um museu? E qual ou quais eram construções antigas? Aí tem várias fotos de museus aqui, vocês vão olhar e vão ver quais foram construídas para ser realmente museus ou que foram transformadas em museus. E aí tem 2 perguntinhas para vocês responderem, e essas 2 perguntinhas são dever de casa, não é para responder hoje, tá? É para postar só na próxima aula de história. Então vamos lá. Existe um museu na sua cidade? Qual? Você já visitou um museu? O que você viu nele? E 3.
Dos museus mostrados nessa página, qual você gostaria de visitar e por quê? Olhe bem as fotos, escolha, vê, eu gostaria de conhecer esse museu aqui. Aí vocês vão lá e escrevem qual museu que vocês gostariam de conhecer. Então, a nossa aula de hoje terminou. Um feliz final de semana para vocês. Nós nos vemos novamente na segunda-feira e um beijão a todos.